orar para a gente, Jaque, por favor? Paizinho amado, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ama, Senhor. O Senhor demonstrou esse amor aos homens enviando Jesus, Senhor. E hoje nós celebramos, Senhor, a vitória de Cristo, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento que estamos reunidos aqui, Senhor. E pedimos que o Senhor venha estar ministrando aos nossos corações. Usa a Michelle, Senhor, fale através dela o que o Senhor tem preparado para nós. Fica conosco, nos abençoe. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Está muito alto o microfone? Tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os princípios gerais sobre o casamento cristão. Então nós vamos dar uma pincelada, né, no que é o casamento, quais os aspectos principais do casamento, porque a partir de domingo que vem nós vamos começar a tratar assuntos muito específicos do casamento, né? Então vamos dar essa pincelada para nós depois entrarmos em assuntos que são mais complicados, né, Kézia? A questão dos filhos, a questão do sexo dentro do casamento, a comunicação. Então vão ser assuntos mais específicos. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis 2:24, é o nosso texto base dessa aula. Eu queria que nós lêssemos juntas esse versículo. Gênesis 2, versículo 24. Vamos ler? Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós já vimos que o casamento ele foi instituído por Deus, ele não foi uma criação humana, não é verdade? Nós vimos que dentro desse casamento, tanto o homem como a mulher têm papéis distintos. Nós já vimos que a submissão da mulher, ela glorifica a Deus, né? Então nós estamos montando aí a base do casamento, aquilo que Deus requer de nós dentro do casamento. E agora nós vamos entrar no casamento propriamente dito. Como que é viver esse casamento? O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje: não é bom que o homem esteja só. Não é isso que fala o texto lá de Gênesis 2:18? Que por isso Deus cria Eva para ser auxiliadora de Adão, né? Deus fala assim, no versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, dentro disso, o que a gente pode pensar? Que o ser humano, ele foi criado para se relacionar, não é? Nós sentimos esse desejo. Nós não conseguimos ficar sozinhos por muito tempo. Às vezes a gente quer, em silêncio, né? Principalmente quem é mãe de criança pequena, tem dias que a gente tem vontade de sumir e não ouvir nada, não é? A gente precisa também desses momentos de solitude. Mas esses momentos não podem ser muito longos. A gente não aguenta, porque a gente sente a necessidade de conversar, de tocar, de sentir, né? De demonstrar amor por outras pessoas, não é verdade? Nós mulheres principalmente, fica um dia inteiro sem falar. No dia seguinte a gente está explodindo de vontade de conversar com alguém, de falar, não é? Então, o ser humano ele foi criado para se relacionar. Então não é sem razão que Deus cria Eva. É justamente para Adão se relacionar com alguém. E aí a gente pode pensar, numa das perguntas que a gente teve numa aula, será que os animais falavam? Provavelmente não. Porque se eles conversassem com Adão, uma das necessidades seriam sanadas, não é verdade? E Deus cria Eva justamente para o quê? Demonstrar sentimento, para conversar, para trocar experiências, né? Então o ser humano ele foi criado
para se relacionar e viver em sociedade. E também Deus criou Adão e Eva e falou o que para eles? Para se multiplicarem, encher a terra. Então eu não me relaciono só com uma pessoa, eu me relaciono com uma sociedade. Não é? Eu não me relaciono só com o meu marido. Eu me relaciono com os meus filhos, eu me relaciono com os meus irmãos da igreja, eu me relaciono com as pessoas com quem eu trabalho. E aí todas essas minhas necessidades, elas são sanadas um pouquinho em cada lugar. Não é verdade? Outra coisa, que eu não vou me delongar, porque nós já trabalhamos. Deus é o instituidor da família. Quando Ele cria Eva, Ele institui essa família. Né? Então, o casamento é uma instituição divina. Foi o próprio Deus que criou o casamento, foi o próprio Deus que estabeleceu os seus princípios, e é o próprio Deus que provê restauração quando o nosso casamento passa por dificuldades. Não somos nós que restauramos o nosso casamento. É o próprio Deus, né? Então, ninguém entende melhor de família do que o Criador dela. Quando a gente cria alguma coisa, nós sabemos todas as particularidades daquilo que a gente criou, não é verdade? Às vezes a gente faz um bolo e o bolo não dá certo. Fui eu que fiz, eu sei que em algum momento eu errei alguma coisa. Ou o meu forno estava muito alto, ou eu coloquei fermento demais, ou o meu fermento não estava bom, ou eu coloquei farinha demais, ele ficou embatumado, não é? Eu criei aquele bolo, eu sei onde eu errei. Deus, Ele criou a família, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E só Deus pode restaurar aquilo que está quebrado na família, porque Ele é o instituidor dela. Ele conhece o coração, tanto do homem quanto da mulher. Né? O casamento é heterossexual e monogâmico. Infelizmente, hoje em dia a gente precisa afirmar isso. Né? Infelizmente. Deus criou o casamento para ser vivido entre um homem e uma mulher. Não entre dois homens, não entre duas mulheres, né? Tanto é que Deus criou homem e mulher para se completarem, inclusive sexualmente. Eu já falei numa palestra aqui para vocês, do Mulheres Virtuosas, quando a gente trabalhou sobre relação sexual, que Deus criou os órgãos sexuais do homem e da mulher para se completarem. Vocês já pensaram nisso? O que a mulher tem para dentro, o homem tem para fora. E se encaixa perfeitamente. Então, a criação de Deus, ela é perfeita em tudo. Um homem, quando se relaciona com outro homem, eles não se completam. Uma mulher, quando se relaciona com uma outra mulher, ela não se completa. Isso falando em termos fisiológicos, né? Existem várias outras coisas que a gente poderia citar. Então, o casamento, ele é heterossexual. Deus criou homem e mulher, varão e varoa, macho e fêmea, para se casarem e formarem uma família. Qualquer união diferente desse padrão é pecaminosa. Né? Outro ponto importante é a monogamia. Aí vocês vão me falar assim, mas Michele, na Bíblia a gente tem muitos casos de homens que se casaram com várias mulheres. Não é verdade? E homens que a Bíblia considera homens santos, são heróis da fé. Estão lá, né, na galeria da fé em Hebreus. Abraão, Davi, quantos deles? Não é verdade? Será que isso era uma coisa que Deus se agradava? Deus se agradava disso? O que fala lá em Gênesis 2:24? Far-lhe-ei, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Deus fala as suas mulheres? Não. Deus fala que o homem foi criado para se unir à sua mulher. Uma mulher.
Não é verdade? Então, nós temos homens que se casaram várias vezes na Bíblia com outras mulheres, mas a gente tem que entender que isso é um ato permissivo de Deus. Não é que Deus falou assim, olha, vocês podem se casar com outras mulheres. Não. Deus permite, mas não quer dizer que Deus aceita, não é? E todos os casamentos que a gente vê na Bíblia, em que os homens se casaram com mais de uma mulher, foram problemáticos. As mulheres brigavam entre si, o homem amava mais uma mulher do que a outra, não é? Sempre tinha problemas. Sempre tinha. Abraão, aí vão falar, mas foi Sara que deu Agar para Abraão. Ué, mas ele não aceitou? Não foi? Ele poderia ter falado, e como líder espiritual da casa dele, como sacerdote, ele podia ter falado para a mulher dele, não, eu não vou dormir com Agar. Deus prometeu que ia nos dar um filho, e um filho nosso, não um filho de outra mulher. O filho da aliança é do nosso casamento, não é do casamento com outra pessoa. Ele poderia ter falado, não, mas ele aceitou, tão fácil, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, matou até o marido da mulher com quem ele se relacionou. Mas ainda assim foi chamado homem segundo o coração de Deus. Então, porque ele se arrependeu daquilo, né? E aí a gente entende como um ato permissivo. Assim como nós temos o ordinário, nós temos o extraordinário. Então, o casamento que nós vemos aqui na Bíblia, esses casamentos que não eram monogâmicos, são atos extraordinários, não ordinários. Nós vamos ver depois lá no texto de Mateus, quando Jesus fala para os fariseus, né? A dureza do nosso coração, o pecado do nosso coração nos leva à desobediência, a fazer coisas que não agradam a Deus, né? Eu citei aqui também Jacó, Raquel e Lia, que viviam em pé de guerra, uma competindo com a outra, para ver quem teria mais filhos. Raquel chega a falar assim, Senhor, dá-me filhos, senão eu morrerei, né? Aquilo era tão sério no coração dela, essa competição que ela tinha com a irmã, de querer ter filhos, que ela preferia morrer dando filhos do que, né, aceitar a vontade de Deus. E nós temos Jacó amando muito mais Raquel do que Lia, e Lia se sentindo uma mulher excluída, né? Eucana, Ana e Penina, é claro também que Eucana se devotava a Ana de uma maneira muito maior do que a Penina, que ele fala para ela, né? Eu não te basto? Acaso filhos vão te fazer mais feliz do que eu faço? Né? Todos os casamentos com problemas, todos os casamentos quebrados, né? Segundo ponto, então nós vimos aí no primeiro ponto que não é bom que o homem esteja só, que Deus criou o homem para se relacionar, Deus foi quem instituiu essa família, e o casamento ele é para ser vivido entre homem e mulher, e um só, né? Não vários homens e várias mulheres, mas um homem e uma mulher. Ele é monogâmico. O segundo ponto que nós vamos trabalhar nessa manhã é o deixar. O versículo fala assim, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. E aqui, vocês vão achar que eu estou falando para casais que acabaram de casar. E não é, tá? Eu quero que nós, que temos filhos, mães, aqueles que acabaram de casar também, pensemos como nós devemos ensinar nossos filhos sobre o casamento. A importância que é esse deixar pai e mãe. Muitas vezes a gente não pensa sobre isso. E é muito importante. A Monique teve o curso de casais com o Guilherme, ela viu isso, o pastor dando a aula sobre isso. A importância desse deixar. E o primeiro deixar, ele é um deixar governamentalmente. Em Gênesis 2:24, o Senhor estava ensinando que ao se casarem, os cônjuges não estariam mais
debaixo do governo dos seus pais. Por isso que ele fala, deixe o homem, pai e mãe. Então ali, quando o homem sai da sua casa para se casar com uma mulher, quando a mulher sai da sua casa para se casar com um homem, eles não estão mais debaixo da autoridade dos pais. Uma nova instituição foi criada, né? A mulher, ela tem um novo governo, que é o governo do seu marido. E o marido deixa de ser governado pelo pai e pela mãe para se tornar um governante dentro do seu lar. Então isso é muito importante. Porque tem filhos que saem de casa e continuam sendo governados pelos pais. E às vezes não é nem porque os pais querem, é porque os próprios filhos buscam esse governo. Porque não tem maturidade para governar o seu próprio lar. Não é? E nós, pais, temos que criar os nossos filhos para que quando eles saiam de casa, eles saibam ter isso. O homem ser o governante do seu lar e a mulher ser a auxiliadora, aquela que se submete a esse governo. Não é? E muitas vezes nós estamos ensinando o contrário. Nós estamos ensinando os nossos meninos a viverem debaixo das nossas saias, né? Que nem algumas antigas falam. E não é? Não estamos ensinando eles a serem homens, provedores. Homens que vão governar uma família, que vão ser o chefe, o sacerdote do lar. Nós não estamos ensinando as nossas meninas a serem submissas, a serem auxiliadoras, a governarem bem a sua casa, a administrarem bem o seu lar. Tem meninas que casam sem saber fazer um arroz, não sabem fritar um ovo. Gente! E aí depois vem o marido, no primeiro ano de casamento, vai para a casa da mãe e fala assim, ah mãe, ela não sabe cozinhar, ela não faz nada para mim, a gente só come comida fora. Ou na casa... Gente, tem casais que casam e os filhos continuam comendo na casa dos pais. Não é verdade? Saem de casa e vão comer na casa dos pais. Não é verdade? Eu já vi muitos relatos, de amigas que falam assim, Michele, meu marido sai do trabalho, vai direto para a casa da mãe para jantar. E às vezes eu fiz janta em casa, fica lá janta esperando o marido está onde? Na casa da mãe. Ou a menina, o marido chega do trabalho, não tem a janta em casa, porque a menina passou na casa da mãe, jantou lá, ficou lá, e ainda leva uma marmitinha, se duvidar, né? Leva a marmitinha para o marido. Aonde está esse deixar governamental? E aí também tem a questão dos pais, de virar para os filhos e falar, não, vão para sua casa, vai viver o casamento de vocês. Filha, vai cozinhar para o seu marido. Filho, vai lá cuidar da sua esposa. Não é que nós vamos deixar os nossos pais, não é isso que eu estou falando. Mas agora existe uma nova instituição, uma nova família. E nós precisamos trabalhar com essa família que nós criamos, não é? E tem muitos casais velhos que ainda continuam debaixo do governo dos pais. A gente precisa cuidar, porque quando Deus fala que o homem tem que deixar o pai e mãe, ele precisa dessa independência governamental. Então esse é o primeiro deixar. O segundo deixar, então deixar economicamente. É uma consequência do deixar governamental, não é? Quando eu deixo o governo dos meus pais, eu instituo uma nova família, eu preciso ter condições de sustentar essa família. Ou eu vou ficar correndo para o meu pai e para a minha mãe? Eu não quero que eles me governem, então eu também não quero que eles me sustentem. Uma emergência é diferente.
Às vezes acontecem emergências que a gente precisa de ajuda. E os nossos pais, podendo, né, não tem problema em eles nos ajudarem. Agora, quando isso passa a ser uma constante, tem casais que casam e vão viver na dependência dos pais. Os pais querem que case, então casa, eu vou bancar a casa para vocês, enquanto vocês não conseguem. Está errado. Está errado. Nós temos que casar com o compromisso de que nós vamos manter o nosso lar, ainda que com dificuldades. Muitas vezes as dificuldades vão vir. Vão vir. E nós vamos precisar apertar os cintos econômicos e viver com os cintos apertados. Ué, nós não deixamos pai e mãe? Então esse deixar também é um deixar econômico, né? Ela significa independência financeira. E nós temos que trabalhar para isso. E aí a gente não pode ser legalista, né? E eu falo aqui para as mulheres, tem mulheres que acham que a Bíblia afirma que nós temos que ficar em casa e ponto final. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que o nosso lar ele tem que estar cuidado. Né? O primeiro lugar que nós precisamos cuidar é o nosso lar. Mas havendo uma necessidade de trabalhar fora, nós temos que arregaçar as mangas e ir também. Ou nós não somos auxiliadoras dos nossos maridos? É só para ver o nosso marido lá se matando de trabalhar, quase morrendo para sustentar a casa? Não. O que eu posso fazer para ajudar financeiramente o meu marido? Se há essa necessidade, eu preciso. O outro deixar é um deixar geograficamente. Há um ditado popular que diz assim, o pastor já falou sobre isso, acho que num sermão. A sogra não deve morar tão perto para que venha de pantufa e nem tão longe para que venha de malicuia. Chamada nos dois pontos. A minha mãe de pantufa, a minha sogra de malicuia. E aqui, a gente tem que trabalhar os dois lados. O lado da nora, né, e do genro, e o lado da sogra e do sogro. Né? O deixar geográfico, e até eu coloco assim, tem um outro ditado que fala assim, quem casa, quer casa. Mas por que esse deixar geográfico ele é importante? Porque quando eu deixo os meus pais governamentalmente, economicamente, o geográfico ele é uma consequência disso também. Porque assim, se eu não deixo governamentalmente, não deixo financeiramente, implica em que eu estou dando o direito dos meus pais se intrometerem nessa vida. Não é? Eles podem nos orientar? Podem, eles são mais velhos, são mais experientes. Né? Eles podem nos orientar. Mas eles devem mandar o que nós vamos fazer? Não. Então, esse deixar geográfico, ele é importante porque ele implica em nós não deixarmos que os nossos pais liderem também as nossas vidas. Porque agora, quem é o líder do meu casamento? Meu marido. E nós dois juntos vamos decidir como é que o nosso lar vai funcionar. Não é? Tem mães que chegam na casa dos filhos e abrem os armários. E aí vão olhando, tá? Mas isso aqui não fica bom aqui. Você tem que pôr, principalmente mãe das meninas, né? Isso aqui não fica bom aqui. Você não pode guardar isso na geladeira, mas imagina. Ai, olha essa sujeira que tá nessa casa, menina. Não é? Estou falando para as mulheres mais velhas aqui. Não é? E tem moças, e nós também, às vezes, permitimos isso na nossa casa. Nossos pais devem nos visitar, é importante. Mas eles também precisam entender que agora não é mais a casa deles. É a casa
dos filhos. Nós somos visitas, não é? E nós também precisamos, muitas vezes as mães fazem isso porque nós não demonstramos a nossa liderança dentro da nossa casa. Se a nossa mãe chega e vê que nós temos domínio sobre aquilo que nós estamos fazendo, ela não vai se preocupar, não é? Eu tenho domínio sobre a minha casa. Olha, isso aqui está aqui porque tem que ficar aqui, o melhor lugar para mim. Não é? Então, esse deixar geográfico, ele é importante. Por quê? Para que não haja dificuldades, intervenções dos pais, dos irmãos. Existem situações, né? A Bibi citou o exemplo dela, que moram no mesmo quintal, mas ainda assim tem que ser a sua casa, né? Ainda que os pais morem no mesmo quintal, é a minha casa. Aqui dentro desse espaço, eu e meu marido que vamos governar. A gente pode ter o mesmo quintal, aí no quintal a gente divide, mas dentro, fechou a porta, é a casa de vocês, é o ambiente de vocês. Filhos, não morem dentro da casa dos pais. Tem filhos que, vou morar na casa do meu pai para poder comprar uma casa. Não, está errado. Ainda que seja a casa mais simples, mas tenha um lugar que é seu. Não precisa ser comprado, pode ser alugado, pode ser de qualquer jeito, mas é seu, do seu marido. Ali vocês vão discutir, ali vocês vão resolver os conflitos, vocês dois, sem a intromissão. Porque quando a gente está no mesmo quintal, e muitas vezes acontece de você estar discutindo uma coisa com o seu marido, os pais, é natural deles, eles vão se envolver de alguma forma e vão tomar partido. Eles tomam partido. Não é? Nós tomamos partido dos nossos filhos pequenos quando brigam com os amigos. Então, esse deixar geográfico, ele é importante para que as outras coisas aconteçam, para que aconteça o deixar governamental, para que aconteça o deixar econômico, né? É uma independência. Então, nós falamos da independência governamental, a independência financeira e a independência geográfica. Ele é um deixar emocionalmente. E aqui é difícil. É muito difícil. Porque nós passamos uma grande parte da nossa vida com os nossos pais. Nós os amamos, não é? E os pais com os filhos. E para os pais, os filhos sempre vão ser bebês, que precisam ser cuidados. Quando os filhos se casam, os pais precisam virar a chavinha, né? Agora eu não cuido mais. Esse sentimento de cuidado precisa cortar. Porque agora a esposa vai cuidar do marido. O marido vai cuidar da esposa. É um deixar de amar? Não é um deixar de amar. É um deixar de cuidar na necessidade? Não é um deixar de cuidar na necessidade. Mas é um deixar de partilhar as primeiras coisas. Um exemplo. A mulher casa e fica grávida. Para quem que ela conta primeiro? Deveria ser. Quando eu não deixo emocionalmente os meus pais, a tendência é a primeira pessoa a quem eu socorro, que eu peço socorro, é minha mãe e meu pai. Nunca o meu marido. Meu marido é a mesma coisa. Se ele não deixa emocionalmente o pai e a mãe, a primeira pessoa para quem ele vai correr? Para os pais. Então, esse deixar emocional, ele é muito importante. Por quê? As nossas tristezas, as nossas alegrias, as angústias, as dúvidas, a primeira pessoa que eu tenho que recorrer é o meu marido, é a minha esposa. Não são meus pais, não são meus amigos.
Nós podemos buscar orientação com outras pessoas? Podemos. Às vezes as crises são muito intensas, muito fortes, elas precisam de ajuda. Mas com quem eu vou resolver o conflito? Com o marido. Então, se eu não deixo emocionalmente os meus pais, se os pais não deixam emocionalmente os filhos, nós nos tornamos dependentes. E aqui os pais precisam, desde pequenininhos, ensinar os seus filhos a serem independentes emocionalmente. Eu sei que é difícil. A gente quer nossos filhos agarrados, não é? A gente quer nossos filhos sempre perto. A gente até pensa assim, eles vão casar, mas vão morar pertinho. Não. A gente precisa criar os filhos para viverem a vida deles. O nosso marido é nosso, até a morte. Os nossos filhos não. Pensem sempre nisso. O marido é seu até a morte. O filho não. A partir do momento que ele casa, ele não é mais seu. Existe o sentimento, existe o amor, existe o cuidado, mas ele não pertence mais a você. A mulher vai pertencer ao marido, o marido vai pertencer à mulher. Então, se nós não criarmos os nossos filhos com essa consciência de que nós não seremos para eles eternamente, né, o apoio, o sustento, eles nunca vão virar independentes de nós. Michele, nós percebemos muitos conflitos entre o marido e a esposa relacionados ao sentimento da mãe com o filho, que atrapalha muito o relacionamento com o próprio marido. Porque o marido enxerga que em primeiro lugar na vida da esposa são os filhos, e não o marido. O filho que dorme na cama, o filho que está agarrado com a mãe o tempo inteiro, e isso vai afastando cada vez mais um outro. Aquela velha frase, meu filho é minha vida. Quantas já ouviram isso ou já até falaram, né? E não é? E isso a gente mostra para os filhos que eles são mais importantes na nossa vida do que os nossos maridos. E não é. Não é. O filho só existe por causa do marido. Tem uma hierarquia, né? Eu aprendi uma vez nesse estudo. Primeiro lugar está Deus. Isso. Segundo lugar, quem vem? Seu esposo. Isso. Por quê? Se seu esposo não está primeiro na sua vida, depois é que você tem os filhos. E é o seu esposo que vai ficar com você até o final. Os filhos vão embora. Tem que ter essa hierarquia e saber colocar em prática. E o amor também, dona Cida. O nosso amor pelo nosso cônjuge tem que ser maior do que o nosso amor pelo nosso filho. Tem que ser. Porque senão, quando o filho vai embora, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Por que o sentimento do ninho vazio? Porque a pessoa mais importante para você foi embora. Quando a pessoa mais importante deveria ser aquele que fica. Não é? Então, esse deixar emocional é importantíssimo. Até para os nossos filhos, quando casarem, terem a maturidade de amar primeiro a esposa, o marido, para depois amar os filhos. Eles precisam ver isso na nossa vida. Não é? Então, nós vimos aí que esse deixar é um deixar geográfico, emocional, governamental e financeiro. Então, Deus, ele fala, né? O deixa o homem, pai e mãe. O que significa esse deixa o homem, pai e mãe? Tudo isso. Não é simplesmente sair de casa. É um deixar em todos os sentidos. E aí, depois, os nossos pais passam a ser aqueles a quem nós vamos cuidar. Porque nós fomos cuidados. Só que como é que nós vamos aprender a cuidar se nós não ganhamos essa responsabilidade? Não é? Para cuidar dos nossos pais quando eles precisarem, a gente precisa aprender a separar também isso. Porque senão a
gente não sabe cuidar. A gente sempre foi cuidado. Como é que a gente vai cuidar? Não é? Terceiro ponto. Tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:18, né? Eu já li para vocês. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu queria que nós abríssemos também lá em Mateus 19, do versículo 3 ao versículo 12. É um texto em que os fariseus vão questionar Jesus sobre a questão do divórcio e do casamento, né? Eles chegam a Jesus e perguntam assim: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, ali, nós vamos trabalhar a indissolubilidade do casamento, né? Em Mateus, Jesus fala para os fariseus que o casamento, ele é indissolúvel, né? Porque os dois formam uma só carne, se tornam uma só carne. Logo, ninguém pode separar o que Deus mesmo amalgamou. Vocês sabem o que é amálgama? É uma liga de metais e mercúrio, né? E uma vez que essa liga é feita, ela não se separa. Não se separa. E o texto e o termo que Jesus usa quando ele fala assim, aqui nesse texto, né? Porém, sejam uma só carne, o que Deus ajuntou, esse ajuntou, aqui no versículo 6, é amalgamou, de tal forma que para Deus não há separação. Uma vez casados, casados para sempre. Então, de acordo com o que a Bíblia nos fala, o casamento ele é indissolúvel, ele só termina com a morte de um dos cônjuges. Por isso os dois são uma só carne, eles não se separam, né? E aí nós temos um tema, né? A carta do divórcio no casamento. Os fariseus queriam que Jesus dissesse que era possível eu dar a carta do divórcio no casamento, né? Que era possível que eles... Por que eles queriam isso? Para poderem se casar novamente. Eles só tinham esse intuito. Ter a liberdade de casar novamente. E queriam que assim, eu não gostei da cor do cabelo que a minha mulher pintou, eu vou mandar ele embora. Por qualquer motivo. Né? E é por isso que eles depois falam assim para Jesus: mas Moisés mandou dar a carta de divórcio. E foi isso que Moisés fez? Vamos ler lá em Deuteronômio 24. De 1 a 4, quem achar pode ler, por favor. Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela,
E se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Aqui, eles estavam vivendo uma situação, naquela época de Moisés, que os homens estavam se separando das mulheres. Só que o que acontecia? Como era a mulher naquela época? Uma mulher divorciada, ela não tinha amparo nenhum. Ela era um bicho. Ela não tinha como trabalhar, ela não tinha como se sustentar, ela não tinha como viver. Ela não tinha. Então Moisés está falando que assim, se você não quer mais viver com a sua mulher, e aí Jesus vai falar lá, por causa da dureza do coração, dê a ela uma carta de divórcio, para que ela possa encontrar um resgatador, uma pessoa, para que ela consiga viver. Então, ele não está falando aqui, mas eles não está deixando dar a carta de divórcio por qualquer motivo. Era para que as mulheres não morressem, porque era isso que ia acontecer se elas ficassem sozinhas. Uma mulher divorciada naquela época era nada. Então Moisés está falando, olha, dê a carta de divórcio para que ela possa casar-se novamente e ter o sustento para ela viver. Mas uma vez dada a carta de divórcio, você não vai mais voltar com ela, porque ela se tornou impura. Ela teve relacionamentos com outros homens. E os fariseus pegaram isso e tornaram isso uma lei. Então eu posso me divorciar e posso casar novamente, né? E Jesus vai falar lá que não. Na resposta de Jesus nós vemos 3 verdades, né? A carta de divórcio é fruto do quê? Da dureza do coração. É falta de perdão. A carta é um ato de permissão e não uma regra. E existem consequências. Existem consequências. Não é? Você quer se divorciar? Você se divorcia. Mas olha o que é a carta, então, só o terceiro ponto, né? A carta não está acima da lei maior, que é Deus ajuntou, não separe o homem. Essa é a lei. Então o divórcio ele passa a ser o quê? A gente vai trabalhar muito essa questão. O extraordinário. O ordinário qual é? Que vocês se mantenham casados. Mas por conta da dureza do coração, pela falta de perdão, o divórcio é permitido, né? Então, essa carta ela era apenas um documento formal que atestava o divórcio. Essa carta que Moisés permitiu não era uma regra que dava direito ao divórcio ou que permitisse um novo casamento. Então, o divórcio é uma exceção à regra. E aí a cláusula de exceção no casamento. O que a Bíblia fala sobre depois que as pessoas se divorciam? Eu posso casar de novo? Como é isso? Como vimos, um casal estará unido enquanto os cônjuges viverem. Perante Deus, nós seremos casados até a morte, né? E esse casamento ele é indissolúvel. Jesus ainda ensina que há uma exceção a essa regra. Jesus mesmo vai falar lá no texto de Mateus, né? O que ele fala lá sobre isso? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, então, ele coloca que ele é permitido quando houve adultério, né? Então, quando um dos cônjuges quebra a aliança do casamento, a parte fiel pode solicitar o divórcio e casar-se novamente.
ela está desobrigada daquele casamento, né? Quando há imoralidade. Porém, se alguém se divorcia, não sendo pelo adultério e contrai novas núpcias, estará em pecado. Vamos abrir lá em Romanos 7, que Paulo vai falar sobre isso. Romanos 7, versículo 2 e 3. Podem abrir, por favor, quem encontrar pode ler. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, quando é que eu posso casar novamente? Se houver adultério. Fora disso, Paulo fala que nós somos consideradas adúlteras. É muito sério isso, irmãs. Eu sei que é difícil. É difícil entender, é difícil compreender, mas é o que a palavra de Deus nos fala. Por quê? Quando nós nos casamos, nós nos tornamos um com o nosso marido. E perante Deus nós seremos sempre um. Como é que eu, sendo um com meu marido, eu vou me divorciar e casar novamente? Perante Deus esse casamento não é válido. Não existe. Entende? Quando há imoralidade, é como se a parte que traiu morresse. Por isso, admite-se um novo casamento. Mas ainda assim, é muito difícil. Quem já passou por essa situação? Eu nunca passei, mas eu imagino que seja muito difícil. Existem laços que nós construímos dentro do casamento. Existem sentimentos. Eu gosto muito de um exemplo que o pastor dá, eu dei para vocês também. O casamento é como se nós pegássemos 2 folhas de papel e colocássemos debaixo de livros. Imagine, vou fazer 20 anos de casado. Eu coloco essas 2 folhas no dia que eu casei embaixo do livro. Elas estão coladas. O ano que vem eu decido me separar do meu marido. Eu vou pegar essa folha e eu vou tentar separar. Elas separam? Os 2 lados saem dilacerados. Os 2 lados. Isso é o casamento. As 2 folhas se tornaram uma. Quando eu me divorcio, eu tento separar, dilacera, quebra. É isso. O casamento é um. Quando eu separo, acabou. Não há mais essa unidade. E essa unidade não se forma mais com outra pessoa diante de Deus. Michele, então eu tenho que viver com o meu marido que me espanca? Não é isso que a Bíblia está falando. Só que em casos em que há agressões físicas, eu posso me separar do meu marido, há essa permissão. Mas um novo casamento é considerado adultério. Eu estou livre segundo a confissão de fé. Vamos ver lá, o que a confissão de fé fala? O adultério e a fornicação cometidos depois de um contrato, do contrato casamento, sendo descobertos antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo para dissolver o contrato. O contrato aqui é noivado, tá? Eles entendiam como noivado, porque naquela época, quando eles noivavam, aquilo era um contrato de que haveria o casamento. Mas se depois desse contrato, um dos dois traísse, esse contrato estava quebrado, né? No caso do adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio. Aqui propor por quê? Porque é obrigatório?
porque houve traição, eu sou obrigada a me divorciar? Não. Se houver o perdão e restauração, não tem por que ter o divórcio, né? E depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Né? Está lá na Confissão de Fé de Westminster, isso. Então, assim, a parte que cometeu o adultério era considerada morta, por isso eu posso casar novamente. Mas fora isso, eu não tenho abertura na Bíblia nenhuma para outro casamento. Nenhuma. Então é difícil. Difícil, bem? Exceto na viuvez, não é? A gente deu aqui exceto na viuvez. Não, quando o cônjuge morre, sim. Né? Porque morreu. Aí você está livre, a própria Bíblia fala, né? Depois que morreu, pode contrair outro casamento, não tem problema. Mas na questão de divórcio, só no caso de adultério. Né? Vocês têm alguma dúvida? Vocês estão muito caladas hoje. De forma prática. Eu fui casada, me separei e casei novamente. Então eu estou perdido. Bom dia pra mim. Quem me ouve? Existe perdão pelos nossos pecados, né? Existe. E a gente tem que crer que Deus nos perdoa. A gente peca, mesmo sabendo que é pecado, não é verdade? E também, às vezes, um divórcio não depende da gente, às vezes. Existe um outro caso. Que se a pessoa quer divorciar, e o que você vai fazer? Existe o caso de pessoas não crentes, né? Quando o não crente abandona. Ele não é crente. Então, existe, eu esqueci de colocar aqui essa parte, mas existe o caso de pessoas que não crentes, né? O crente que se casa com o não crente. O não crente abandona a família. Então, isso dá a possibilidade de um novo casamento para a pessoa que é crente no Senhor. Né? Então, existe. É uma condenação eterna isso? Não vou para o céu porque eu casei novamente? Não. Mas eu tenho que entender que eu estou pecando. E uma pessoa crente, casada com outra, que é crente também, tem que ter a consciência de que se vai haver o divórcio, então eu estou escolhendo viver sozinha. A gente precisa ter essa consciência. E buscar, em primeiro lugar, o perdão. Eu acho que o divórcio, irmãs, ele tem que ser a última opção. Quando não tem mais o que fazer, né? Não tem. É caro. A gente sabe que é. É muito triste. É muito triste. Então ele tem que ser a última opção. A última. E Jesus fala que o divórcio é permitido por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Porque muitas vezes nós não estamos dispostos a perdoar. Não é? Mas quando há o perdão, pode haver a restauração. Ou a gente não crê que nosso Deus pode restaurar todas as coisas. Ele pode. Até um divórcio. Não é? Ele pode restaurar o casamento. Essa aula são princípios. Nós vamos tratar, acho que vai ter um capítulo, uma aula só sobre essa questão. E para nós aprofundarmos sobre isso, a gente precisa ter conhecimento das coisas, né? Isso aqui são princípios gerais do casamento, que a gente precisa saber quando a gente deixa o nosso pai e nossa mãe, o que nós precisamos ter em mente, não é? Que nós estamos deixando o governo dos nossos pais, nós estamos deixando a nossa casa para nós nos tornarmos outra família. Essa família vai ser a nossa prioridade. Vai ser a nossa prioridade. No momento, eu sei que é muito drástico falar isso, mas no momento que eu tiver que escolher, eu tenho que escolher primeiro a minha família. É duro, é difícil, mas essa é a verdade. A sua família agora é mais importante para você. Só as conclusões. Quando as pessoas entram no casamento, devem compreender que agora estão formando uma nova família. As responsabilidades devem ser assumidas. Esse é o momento de deixar pai e mãe. O
casamento é um pacto para toda a vida. Os cônjuges devem lutar para permanecer unidos até o fim. A palavra divórcio nunca deveria ser pronunciada no lar cristão. No contexto de Malaquias, eu vou ler rapidinho para vocês. Malaquias 2, 16 e 17 diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. O repúdio é o divórcio. Então, o caminho de Deus para um casamento com lutas é o perdão e recomeço, porque Deus odeia o repúdio. Deus odeia. Eu leio essa parte, né? O casamento deve ser visto como uma bênção de Deus para a humanidade, um complemento para o homem e mulher. O casamento deve ser no Senhor. Crentes devem buscar outros crentes. O casamento misto, ele quebra a aliança e gera dificuldades. Tudo isso aqui que nós vimos é válido para um casamento cristão. Num casamento misto, isso perde o propósito, porque um dos dois não vai estar comprometido com você nisso. Não vai. Por isso, esse é o primeiro slide da conclusão. Então, a gente, primeiro, o casamento ele foi instituído por Deus. Ninguém mais entende de casamento do que Deus. Então, quando a gente passa pelas lutas, a primeira pessoa que nós devemos buscar é Deus. É dobrar os nossos joelhos, orar. E aprender que nós temos que, quando nós casamos, nós deixamos uma parte para formar outra. Alguma dúvida? Algum questionamento? Vamos ensinar os nossos filhos a nos deixar, a serem responsáveis, a governarem o seu lar, financeiramente, emocionalmente. Os nossos filhos homens a serem sacerdotes desse lar, as nossas filhas mulheres a serem esposas submissas ao marido. Esse é o nosso papel. Vamos orar, irmãs? Pai querido, nós te damos graças por mais este dia, damos graças a Deus, porque o Senhor nos ensina tanto através da Tua palavra, Senhor. Enche o nosso coração do Teu Espírito, ó Pai, para que essas verdades sejam vividas a cada dia no nosso lar, ó Pai. Nós possamos a cada dia colocar o nosso casamento diante do Teu altar, ó, para que vivamos de acordo com a Tua palavra e para glorificar o Teu nome, Senhor. Abençoe as minhas irmãs que estão aqui, abençoe a mim também, ó Pai, para que sejamos mulheres de acordo com o que a Tua palavra nos ordena. Nós oramos agradecidos por tudo e também te pedimos, ó Deus, pela vida da Magali. O Senhor conhece as suas necessidades, ó Deus, o Senhor sabe o que ela está passando. Dê sabedoria aos médicos, ó Pai, para orientá-la, ó Deus, para fazer aquilo que ela necessita. E também cuida do Marcão, ó Deus, do seu coração, cuida das meninas, para que elas sejam amparadas por Ti, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Magali, ela foi internada, irmãs, está na UTI, ela teve um problema de arritmia, e parece que foi um coágulo pelo estômago. Então, lembre-se de orar por ela. Ela está precisando